E aí, beleza? Essa vai ser a resolução do desafio 1. Então, o desafio é esse, é representar o campo de velocidades V, cujos componentes Vx é igual a 2y e Vy é igual a 2. Então, vamos colocar aqui, de forma vetorial, a velocidade que varia com x e com y é 2y mais 2j. No caso da velocidade y, né, do componente y da velocidade, é constante igual a 2. No caso do componente Vx, é igual a 2y e, portanto, varia com y. Como eu falei na aula, os componentes da velocidade Vx, Vy, Vz podem variar também com x, y, z e t. Nesse caso, não tem variação temporal, né? É um escoamento estacionário, mas é uma velocidade não uniforme, porque os componentes estão variando no espaço. Então, aqui, só para falar o óbvio aqui, a velocidade y é a velocidade vertical, e a velocidade x é a velocidade horizontal. Então, naturalmente, como essa velocidade tem componentes i e j, é um vetor velocidade na diagonal. Então, como é que a gente representa esse campo de velocidade? Vamos primeiro traçar o eixo x, y e vamos por partes. Vamos primeiro representar o componente da velocidade em y. Então, no caso aqui, como o Vy é constante, para um determinado ponto x, no caso x1, a velocidade em y, ou seja, a velocidade para cima, porque é positivo, né? Se fosse, por exemplo, menos 2j seria para baixo, mas enfim, no caso é mais 2j. Então, a velocidade para cima é constante. Então, em cada ponto y, fixando um ponto x, a velocidade em y vai ser constante. Da mesma forma que fixando um outro ponto x, a velocidade para cima é constante para cada ponto y. E a mesma coisa com o terceiro ponto x3. No caso da velocidade na direção x, como é que vai ficar? Como a velocidade em x varia com y, fixando um valor y1, para cada valor y1, a velocidade em x não varia com x, então ela é constante com x. Então, tanto para x1, quanto para x2, quanto para x3, a velocidade x é constante. Agora, como a velocidade em x varia com y, se a gente mudar o y, ela vai mudar. Então, ela vai ser diferente. Então, fixando um ponto x1, ela vai ser diferente tanto para o y1 quanto para o y2. Agora, fixando um valor y2, como a velocidade de x é constante em x, ou seja, não depende de x, para cada ponto x1, x2 ou x3, ela é constante. E a mesma coisa para o y3. Como o y está mudando, a velocidade em x também muda, já que ela depende somente de y. Então, como ficaria esses vetores? Esses vetores ficariam dessa forma. Então, a representação do campo vetorial aqui de forma resumida, né, sem o desenho dos componentes x e y, fica dessa forma. Esse é, portanto, a representação do campo de velocidade dado por V 2y mais 2j. Espero que tenha ficado claro. Então, até o próximo desafio.